A estrada e o silêncio. Tem dia que eu acordo e nem sei onde estou. Olho pela janela embaçada do caminhão e vejo o mesmo céu de sempre. Lavado, sem graça, longe demais para tocar. O sol bate na lataria desde cedo, esquentando o metal até não dar mais para encostar a mão. Eu já acostumei. Acostumei com o calor, com o cheiro de diesel misturado com poeira, com o barulho das cigarras que não param nunca. Acostumei até com o vazio. Faz mais de 20 anos que eu vivo assim, sozinho. Solteiro por escolha, dizem alguns. Mas a verdade é que a solidão escolheu por mim, aos poucos, sem pressa. Tive minhas histórias, claro. Mulheres que juraram ficar, que prometeram entender a vida na estrada. Mas ninguém entende de verdade. Não dá para entender o que é viver entre dois pontos no mapa, sem endereço fixo, sem domingo, sem hora certa para voltar. Elas cansavam. Eu também cansava, de tentar explicar o que nem eu mesmo entendia. Hoje, o banco do carona está vazio, faz tanto tempo que até o sol senta ali de vez em quando. Já me acostumei com o silêncio. Converso sozinho às vezes, só para ouvir uma voz. Ligo o rádio, mas desligo logo. As músicas falam de amor, de saudade, de gente que espera alguém voltar. Eu não tenho ninguém me esperando, nem sei mais se quero. A estrada hoje vai de Goiás até o interior de Minas. Não importa muito. Uma entrega aqui, outra ali. O que importa é o movimento, manter as rodas girando, o motor ligado, a mente ocupada. Porque quando paro, quando o caminhão encosta e o motor morre, é que o buraco aparece. Um vazio grande, fundo, que não tem nome nem endereço. Só existe e dói calado. Paro numa cidade pequena, dessas que tem uma rua principal, 3 botecos e uma igreja branca no centro. O sol já está alto, estufa o ar, queima a garganta. Desço do caminhão com as pernas pesadas, caminho até a padaria. O cheiro de pão quente me lembra de algo que não sei o quê. Talvez de uma época em que eu ainda acreditava em coisas simples. É quando vejo ela, uma moça magra, de chinelo gasto, roupa amarrotada e os olhos baixos. Está parada na porta da padaria, olhando para dentro com uma expressão que eu reconheço. Fome. Não a fome que reclama, a fome que envergonha. Ela não pede, não fala nada. Só fica ali, esperando sei lá o quê. Um milagre, talvez. Ou só um gesto qualquer. As pessoas passam por ela como se não existisse. Entram, saem, carregam sacolas, mastigam pão ainda quente. Ela continua ali, invisível. Fico parado, uns metros de distância, sem saber direito o que fazer. Já vi tanta miséria na estrada que aprendi a desviar o olhar. É questão de sobrevivência. Se você olhar para cada dor que cruza seu caminho, não chega vivo no fim da viagem. Mas dessa vez, alguma coisa prende minha atenção. Talvez seja o jeito que ela segura os braços, como se tentasse se proteger do mundo. Ou talvez seja só o cansaço, o meu e o dela. Entro na padaria, compro 2 pães franceses ainda quentinhos e uma garrafa de água. Saio devagar, caminho até ela. Quando chego perto, ela levanta os olhos, assustados, desconfiados. Não digo nada, só estendo o saco de papel. Ela olha para mim,
depois para o pão, depois de novo para mim, como se fosse pegadinha. Como se fosse impossível alguém dar alguma coisa sem querer algo em troca. Pega, digo com a voz rouca de quem passa o dia sem falar. Tá quente ainda. Ela hesita. Depois pega. Devagar. As mãos dela tremem um pouco. Obrigada, murmura, tão baixo que quase não ouço. Eu aceno com a cabeça e viro para sair. Mas aí ela fala de novo. O senhor vai para onde? Paro. Olho para trás. Depende, respondo. Para onde você precisa ir? Ela não responde logo. Fica olhando para o chão, mordendo o lábio, pensando, ou talvez só tentando decidir se pode confiar em mim. Não a culpo. Mundo é perigoso para quem não tem nada. Qualquer lugar, ela diz por fim. Longe daqui. Eu devia ter seguido viagem. Devia ter dado meia volta, subido no caminhão e sumido. Mas não fiz isso, porque naquele momento, vendo aquela menina perdida no meio do nada, eu me vi. Vi todos os anos que passei fugindo de mim mesmo, procurando respostas no asfalto, tentando preencher um buraco que nunca fechou. Anda, digo apontando para o caminhão. Vou até a próxima cidade. Se quiser carona, sobe aí. Ela olha para o caminhão, depois para mim, e sem dizer mais nada, começa a andar na minha direção. O motor ronca de novo, a estrada se abre à frente, e pela primeira vez em muito tempo, o banco do carona não está vazio. Mas o silêncio continua, só mudou de tom. O vínculo silencioso. Ela sobe no caminhão com cuidado, como se estivesse entrando num lugar sagrado, ou perigoso, talvez os dois. Fica ali parada, segurando a alça da porta, sem saber onde sentar, sem saber o que fazer com as mãos. Eu aponto para o banco. Senta aí, tá sujo, mas não morde. Ela senta devagar, encostando a mochila gasta no colo. Não tira os olhos do para-brisa. Ligo o motor, o caminhão tosse antes de pegar e a gente volta para a estrada. O silêncio enche a cabine inteira. Não é desconfortável, é só estranho. Faz tanto tempo que não divido esse espaço com ninguém que até esqueci como é. Dou uma olhada de canto de olho. Ela é nova. Deve ter uns 20 e poucos anos, talvez menos. O cabelo escuro cai desalinhado nos ombros, a pele queimada de sol e poeira. Tem olheiras fundas, do tipo que não some com uma noite de sono. Ela está cansada, não só do corpo, da alma também. Como é seu nome? Pergunto mais para quebrar o gelo do que por curiosidade. Ela demora para responder. Ana, diz por fim, voz baixa, quase um sussurro. Eu sou Mário. Ela acena com a cabeça, mas não fala mais nada. Continua olhando para frente, como se estivesse tentando enxergar algo que ainda não chegou. Respeito o silêncio dela. Já aprendi que tem gente que precisa de tempo para confiar. E tem gente que nunca confia. A estrada segue reta, cercada de pasto seco e cerca velha. O sol bate direto no vidro, esquentando a cabine. Ligo o ventilador, mas ele só empurra o ar quente de um lado para o outro. Ana limpa o suor da testa com as costas da mão. Percebo que ela ainda segura o pão que dei. Mordeu só um pedaço. Pode comer, digo.
Comprei para você. Ela olha para o pão, depois para mim. Não quero abusar. Não é abuso, é comida. Come. Ela hesita, mas acaba comendo. Devagar, em pequenos pedaços, como se quisesse fazer durar. Vejo pela primeira vez um pouco de cor voltando para o rosto dela. E nesse instante me dou conta de uma coisa estranha. Faz bem ver alguém comendo algo que você deu. Faz bem saber que, por menor que seja o gesto, ele importou. Rodamos por mais de uma hora sem trocar palavra. O motor ronca seu ronco de sempre. As rodas comem o asfalto. E o mundo lá fora passa devagar, igual e diferente ao mesmo tempo. Penso em perguntar para onde ela vai de verdade, o que aconteceu, por que estava sozinha naquela cidade. Mas não pergunto. Porque sei que, se ela quisesse contar, já teria contado. Paramos num posto de beira de estrada, pequeno, velho, com uma placa desbotada anunciando café e pastel. Desço do caminhão, estico as costas, sinto os ossos estalarem. Ana desce também, meio tímida, olhando para tudo como se nunca tivesse estado num lugar assim. Ou como se estivesse com medo de ser vista. Vou tomar um café, digo. Quer alguma coisa? Ela balança a cabeça, mas o estômago dela ronca alto. Eu finjo que não ouvi. Vou trazer dois. Fica aí. Entro no posto. O cheiro de óleo e fritura domina tudo. A moça do balcão me conhece. Já parei aqui algumas vezes. Ela sorri cansada e aponta para o bule de café. O de sempre, Mário. Dois, respondo. E dois pastéis de carne. Ela levanta a sobrancelha curiosa, mas não pergunta nada. Melhor assim. Pago, pego o pedido numa bandeja de alumínio amassado e volto para o lado de fora. Ana está encostada na lateral do caminhão, de braços cruzados, olhando para o horizonte. Quando me vê com a bandeja, ela abre a boca para protestar, mas eu levanto a mão. Não discute. Senta ali e come. A gente se senta numa mesinha de plástico, sob um toldo rasgado que mal faz sombra. Ela pega o pastel devagar, como se não merecesse. Mas quando morde, vejo nos olhos dela um lampejo de alívio, talvez até de felicidade. É incrível como comida quente pode devolver um pedaço de humanidade para alguém. O café está forte, amargo, bom. Bebo em silêncio, observando ela comer. Quando termina, ela limpa os dedos no papel e finalmente me olha de verdade. Por que você está fazendo isso? Pergunta. A voz dela é firme agora, não desconfiada, só curiosa. Fico pensando na resposta. Podia mentir, dizer que é caridade, que sou bonzinho. Mas não sou. Nunca fui. Então decido pela verdade. Porque eu sei o que é estar sozinho, digo. E sei o que é ninguém parar para te ver. Ela fica quieta, mas algo muda no olhar dela, como se pela primeira vez ela acreditasse em mim. Eu fugi, diz de repente, de casa, de tudo. Não pergunto o motivo, só aceno com a cabeça. Tem gente te procurando? Ela balança a cabeça. Não sei, talvez, mas não importa. Eu não posso voltar. Tá certo, respondo. Ninguém aqui vai te obrigar. Ela solta o ar devagar, como se estivesse segurando a respiração faz tempo. E ali, naquele posto esquecido no meio do nada, começa a nascer algo que nenhum dos dois esperava. Confiança. De volta ao caminhão, o clima mudou.
Ainda há silêncio, mas agora é um silêncio compartilhado. Ela encosta a cabeça na janela e fecha os olhos. Não sei se dorme ou só descansa, mas percebo que ela está mais relaxada. E eu também. As horas passam. O sol começa a descer, tingindo o céu de laranja e rosa. Ana acorda e fica olhando a paisagem pela janela. De vez em quando, ela solta um suspiro longo. Eu continuo dirigindo, mas pela primeira vez em muito tempo não me sinto sozinho. Obrigada, ela diz de repente. Olho para ela. Mas pelo quê? Por não ter me deixado lá. Fico sem saber o que responder. Então só digo, de nada. E a gente segue. A estrada se estende à frente, comprida e sem fim, mas agora, de alguma forma, parece menos pesada, menos vazia. Como se o simples fato de ter alguém ao lado, mesmo que seja uma desconhecida, já fosse suficiente para fazer a viagem valer a pena. A noite cai rápido. Ligo os faróis e o caminhão corta a escuridão como uma nave solitária. Ana continua acordada, observando o mundo lá fora. De vez em quando, nossos olhares se cruzam no reflexo do vidro. E nesses breves instantes, entendo que talvez a gente não precise de muitas palavras. Às vezes, basta estar ali, lado a lado, dividindo o peso da estrada e o silêncio da noite. E pela primeira vez em anos, eu sorrio. Capítulo 3. A tempestade. A noite fecha pesada. O tipo de noite que anuncia problema. O céu estava limpo ainda há pouco, mas agora as nuvens se acumulam rápido, escuras, baixas, carregadas. O vento começa a bater nas laterais do caminhão, empurrando a gente de um lado para o outro. Aperto o volante com mais força. Ana percebe a mudança. Endireita o corpo no banco, olha para cima, para o céu que some atrás das nuvens. Vai chover? Pergunta. Vai, respondo. E forte. Ela não diz nada, mas vejo a tensão voltando para o rosto dela. Ajeito o retrovisor, verifico os faróis, reduzo um pouco a velocidade. A estrada aqui é estreita, cheia de curvas fechadas, cercada de mato dos dois lados. Não é lugar para estar quando a chuva vem com raiva. Os primeiros pingos caem grossos, espaçados, batendo forte na lataria. Depois vêm todos de uma vez. A chuva despenca como se o céu tivesse se rasgado. O para-brisa vira uma cortina d'água, mesmo com o limpador no máximo. Reduzo mais a velocidade. O caminhão avança devagar, quase às cegas. Não dá para encostar? Ana pergunta, a voz fina, nervosa. Não aqui, respondo. Tem que achar um lugar seguro, mas não tem lugar seguro. A estrada segue reta por um trecho, depois mergulha numa descida íngreme. Sinto as rodas deslizarem de leve no asfalto molhado. O coração acelera. Aperto o freio com cuidado, tentando não travar. Ana segura a alça da porta com força, os nós dos dedos brancos. O vento uiva lá fora, sacudindo o caminhão como se fosse de papel. A chuva bate tão forte que parece pedra caindo do céu. Não vejo mais a estrada, só o borrão das árvores dos lados e o asfalto escuro sumindo debaixo da água. De repente, uma curva fechada aparece do nada. Viro o volante rápido demais. As rodas traseiras derrapam. O caminhão dança. Ana grita, segura! Grito de volta. Corrijo o volante.
Piso no freio de novo. Sinto o peso do caminhão me desobedecendo por um segundo eterno. Mas a gente não tomba. A gente não sai da pista. A gente segue. Ana está respirando rápido, o rosto pálido. Eu também. O suor escorre pela minha testa misturado com o frio que entra pelas frestas. A chuva continua implacável. E é quando o motor começa a engasgar. Não, não agora. O caminhão tosse, perde força, recupera, tosse de novo. Aperto o acelerador, mas ele responde devagar, fraco. Olho para o painel. A temperatura subiu. Alguma coisa não está certa. O que foi? Ana pergunta, a voz trêmula. O motor, respondo tentando manter a calma. Está superaquecendo. Ela arregala os olhos. A gente vai parar? Não tenho escolha. Procuro um lugar, qualquer lugar, e vejo, uns metros à frente, uma saída estreita que leva a um trecho de terra embaixo de umas árvores grandes. Não é o ideal, mas é o que tem. Encosto o caminhão ali, desligo o motor antes que ele queime de vez. O silêncio que vem depois é pesado, interrompido só pela chuva batendo na lataria e pelo vento que balança o caminhão. Ana me olha, assustada. Agora a gente espera, respondo, até a chuva passar, até o motor esfriar. Ela se encolhe no banco, abraçando a mochila. Olho para fora. A noite é completa. Não tem luz de poste, não tem farol de carro passando. Só a escuridão e a tempestade. Ligo a lanterna interna, uma luz amarela e fraca que mal ilumina a cabine. Pego uma garrafa d'água que tinha guardada e ofereço para ela. Ana bebe devagar, as mãos ainda tremendo. A gente vai ficar bem, digo, mais para mim do que para ela. Ela não responde. Fica olhando para frente, perdida. E então, sem aviso, ela começa a chorar. Não é choro alto, é aquele choro silencioso, de quem segurou demais e não aguenta mais. Os ombros tremem, as lágrimas escorrem, e ela abaixa a cabeça tentando esconder. Fico sem saber o que fazer. Nunca fui bom com isso, mas alguma coisa em mim não aguenta ver ela assim. Estendo a mão devagar e coloco na costa dela. Um toque leve, só para dizer que ela não está sozinha. Desculpa, ela diz entre soluços. Eu não queria te arrastar para isso. Você não me arrastou para nada, respondo. Eu escolhi parar. Eu escolhi te dar carona. E não me arrependo. Ela levanta o rosto molhado de lágrimas e me olha com uma intensidade que me desarma. Você nem me conhece. É verdade, admito. Mas não preciso te conhecer para saber que você está precisando de ajuda. Ana limpa o rosto com as costas da mão e respira fundo. Fica em silêncio por um tempo juntando coragem. E então, finalmente, ela fala. Eu tô grávida. As palavras caem no ar como um raio. Fico parado, processando. Grávida. É por isso que ela fugiu. É por isso que ela não pode voltar. Quantos meses? Pergunto, tentando manter a voz calma. 7. Ela responde, a voz trêmula. Quase 8. Olho para a barriga dela, coberta pela blusa larga. Agora que ela disse, consigo ver. A curva discreta, o peso que ela carrega, literal e emocional. O pai sabe? Ela balança a cabeça. Ele não quis saber. Disse que o problema era meu. Minha família também. Eles me expulsaram.
Disseram que eu era uma vergonha. Sinto uma raiva surda subindo pelo peito. Raiva dessa gente que abandona, que julga, que vira as costas quando mais precisa estar perto. E você quer esse bebê? Pergunto com cuidado. Ela demora para responder, mas quando fala, a voz é firme. Quero. É a única coisa que eu tenho. A única coisa que é minha. Fico olhando para ela. Essa menina magra, assustada, sozinha no mundo, carregando uma vida dentro dela e uma coragem que a maioria dos adultos não tem. E nesse instante, tudo muda. Não é mais só uma carona. Não é mais só um gesto de bondade. É uma responsabilidade. É uma escolha. A gente vai dar um jeito, digo, olhando nos olhos dela. Eu não vou te deixar sozinha. Ana solta um suspiro longo, trêmulo, aliviado. E pela primeira vez, desde que entrou no caminhão, ela sorri. Um sorriso pequeno, frágil, mas real. A chuva continua lá fora, a tempestade não dá trégua. Mas aqui dentro, alguma coisa mudou. Não é só medo, não é só desespero. É também esperança, pequena, frágil, mas viva. Fico olhando pela janela, ouvindo o barulho da água batendo no metal, sentindo o frio entrando pelas frestas, e penso, a vida inteira eu fugi de compromissos, de laços, de responsabilidades. Sempre achei que a estrada era minha liberdade. Mas talvez a verdadeira liberdade seja essa: escolher ficar, escolher ajudar, escolher ser humano quando o mundo inteiro está te empurrando para ser indiferente. Ana encosta a cabeça no meu ombro, cansada, confiante, e eu deixo. Pela primeira vez em 20 anos, eu deixo alguém se apoiar em mim, e não pesa, pelo contrário, faz eu me sentir vivo de novo. Lá fora, a tempestade continua, mas aqui dentro a gente resiste, juntos. Capítulo 4. A escolha. Amanhã chega devagar, timidamente, como se tivesse medo de acordar o mundo. A chuva parou, mas o céu ainda está cinza, pesado. Abro os olhos e levo um segundo para lembrar onde estou. O caminhão, a estrada, Ana dormindo no banco do carona, encolhida, a cabeça apoiada na mochila. Fico olhando para ela por um instante. No sono, ela parece ainda mais nova, frágil e, ao mesmo tempo, forte de um jeito que eu não consigo explicar. Forte porque ainda está aqui. Porque não desistiu. Saio devagar da cabine, tentando não fazer barulho. O chão está encharcado, a lama gruda nas botas. O ar está úmido, pesado, com aquele cheiro de terra molhada misturado com mato. Abro o capô do caminhão e dou uma olhada no motor. Esfriou. Mas tem um vazamento pequeno na mangueira do radiador. Nada que eu não consiga consertar com fita e paciência. Mas vai levar tempo. Ana acorda quando estou voltando. Ela se espreguiça, esfrega os olhos, olha ao redor, tentando se localizar. Bom dia, digo, subindo de volta na cabine. Bom dia, ela responde, a voz rouca de sono. O motor deu problema. Vou ter que consertar. Ela franze a testa, preocupada. Vai demorar? Algumas horas, talvez mais. Ela morde o lábio, nervosa. Percebo que ela está inquieta, se mexendo no banco, segurando a barriga de vez em quando. Você tá bem? Pergunto. Tô. Ela responde rápido demais. Só cansada.
Mas eu vejo que não é só cansaço, ela está com dor. Não sei se é da viagem, da noite mal dormida ou de outra coisa, mas ela está com dor. Ana, se você estiver sentindo alguma coisa, me conta. A gente precisa saber. Ela me olha e nesse olhar vejo medo. Não o medo de mim, o medo do que pode estar acontecendo com ela. Tá doendo um pouco, admite a voz baixa. Desde ontem à noite. O coração dispara. 7, quase 8 meses. Qualquer coisa pode acontecer. Que tipo de dor? Nas costas. E umas pontadas aqui. Ela aponta para a barriga. Respiro fundo, tentando não entrar em pânico. Não sou médico. Não sei lidar com isso. Mas sei que a gente não pode ficar parado. A gente precisa te levar para um hospital. Digo firme. Não. Ela responde rápido, os olhos arregalados. Não posso ir num hospital. Vão fazer perguntas, vão me mandar de volta. Ana, se você estiver entrando em trabalho de parto... Não tô. Ela insiste. É só dor, vai passar. Mas ela não parece convencida. E eu também não. Pego o celular, verifico o sinal. Fraco, mas tem. Abro o mapa. A cidade mais próxima fica a uns 50 quilômetros. Tem um posto de saúde lá. Não é grande coisa, mas é alguma coisa. Escuta, digo olhando nos olhos dela. Eu vou consertar o caminhão o mais rápido que eu conseguir. E a gente vai até a cidade, só para ter certeza de que você e o bebê estão bem. Não precisa se internar, não precisa dar explicação para ninguém. Só uma consulta. Tá bom? Ela hesita, mas acaba concordando. Vejo o alívio no rosto dela. Ela queria que alguém tomasse a decisão por ela. E eu tomei. Passo as próximas 3 horas mexendo no motor. Limpo a mangueira, enrolo fita adesiva reforçada, verifico o nível de água, aperto tudo que está frouxo. Ana fica sentada na sombra de uma árvore observando. De vez em quando ela se levanta, caminha um pouco, volta. Está inquieta. E eu também. Finalmente o motor pega. Ronca baixo, mas pega. Não vai durar para sempre, mas vai durar até a cidade. E é o que importa. Vamos, digo, limpando as mãos num pano velho. Ela sobe no caminhão sem reclamar. Ligo o motor, coloco na estrada de novo. O caminhão balança nas pedras e nos buracos deixados pela chuva. Cada solavanco faz Ana se encolher. Tento ir devagar, mas a urgência me empurra para frente. A estrada parece mais longa do que era. Cada quilômetro é uma eternidade. Ana está calada, a mão na barriga, o rosto tenso. Eu tento conversar, tentar distrair ela, mas as palavras não saem. Só consigo pensar, precisa chegar, precisa chegar. Quando finalmente vejo a placa indicando a entrada da cidade, solto o ar que não sabia que estava prendendo. É uma cidade pequena, mas tem movimento, tem gente, tem vida, tem ajuda. Paro em frente ao posto de saúde. É um prédio simples, pintado de branco e azul, com uma fila na porta. Ana olha para a fila e hesita. Eu não sei se... Eu vou com você, digo, cortando a hesitação. A gente entra, fala com alguém e resolve. Juntos, ela me olha e vejo nos olhos dela algo que nunca tinha visto antes. Gratidão. Não a gratidão educada, automática. A gratidão verdadeira. A que vem de quem foi salvo quando já tinha desistido de ser salvo. Descemos do caminhão e entramos no posto. O cheiro de álcool e desinfetante domina tudo.
Uma enfermeira na recepção nos olha com aquele olhar cansado de quem viu gente demais naquele dia. Pois não? Minha hesito. O que eu falo? Minha amiga, minha conhecida, ela está grávida e sentindo dores. A gente precisa de ajuda. A enfermeira olha para Ana, nota a barriga, o rosto pálido e a expressão muda. Fica séria, profissional. Quantos meses? Quase 8. Ana responde, a voz baixa. Vem comigo. Ela leva a Ana para dentro. Eu fico parado ali no corredor, sem saber o que fazer. Sento num banco de plástico, as mãos sujas de graxa, o coração ainda acelerado. Olho ao redor. Tem gente esperando, gente com febre, com dor, com medo, e eu sou só mais um estranho tentando sobreviver num mundo que não para perguntar se você tá bem. Passam 20 minutos, meia hora, eu começo a ficar nervoso, levanto, ando de um lado para o outro. Penso em entrar, em perguntar o que está acontecendo, mas antes que eu faça isso, a enfermeira aparece. Ela tá bem, diz, e eu sinto o alívio me inundar. Não é trabalho de parto, são contrações de treinamento, normal nessa fase. Mas ela está desidratada e cansada, precisa descansar, comer direito, beber água. E o bebê? O bebê está bem, batimentos normais. Respiro fundo, fechando os olhos por um instante. Tá tudo bem, ela tá bem, o bebê tá bem. Posso ver ela? Pode. Ela pediu por você. Entro na salinha. Ana está deitada numa maca, com soro no braço. Quando me vê, ela sorri. Um sorriso pequeno, mas real. Oi, diz. Oi, respondo chegando perto. Você me deu um susto. Desculpa. Não precisa pedir desculpa. O importante é que tá tudo bem. Ela acena com a cabeça, os olhos marejados. Obrigada, sussurra, por tudo. Fico ali, parado ao lado dela, sem saber o que dizer. Porque não tenho o que dizer. Às vezes, as palavras não alcançam. Às vezes, só estar ali já é o bastante. A enfermeira volta e diz que Ana pode ir, mas precisa descansar. Eu ajudo ela a levantar, seguro o braço dela enquanto a gente sai. Ela está fraca, mas firme. E eu também. De volta ao caminhão, coloco ela no banco com cuidado. Compro água, biscoitos, frutas num mercadinho próximo. Volto e entrego tudo para ela. Come devagar, digo, e descansa. A gente não vai a lugar nenhum por enquanto. Ela olha para mim, surpresa. E a sua entrega? Entrega pode esperar. Você não. E ali, naquele instante, eu entendo o que significa fazer uma escolha de verdade. Não é sobre o que é fácil, não é sobre o que é conveniente, é sobre o que é certo, e o certo agora é ficar. A estrada pode esperar, minha vida inteira pode esperar. Porque pela primeira vez eu tenho algo mais importante para fazer: cuidar de alguém. E isso, descobri, não é peso, é propósito. Capítulo 5. Renascimento. A gente fica 2 dias naquela cidade, arruma um quartinho simples numa pensão barata, pago adiantado, deixo Ana descansar. Ela dorme quase o tempo todo, um sono profundo de quem estava carregando o cansaço do mundo inteiro. Eu fico por perto, sentado numa cadeira velha, olhando pela janela, pensando na vida. Faz tanto tempo que eu só dirigia, só seguia em frente. Achava que parar era perder tempo. Mas agora, parado ali,
Vendo aquela menina respirando devagar debaixo de um lençol fino, eu entendo que parar também é viver. Talvez até mais do que seguir. No segundo dia, ela acorda mais disposta. Come direito, bebe água, até sorri um pouco. A cor voltou para o rosto dela. E quando ela se levanta e caminha até a janela, vejo pela primeira vez a barriga completa, redonda, cheia de vida. Ela coloca a mão por cima, devagar, com carinho. Ele mexe bastante, diz, sem tirar os olhos da janela, principalmente de noite. É menino? Pergunto. Ela balança a cabeça. Não sei, nunca fiz ultrassom, mas eu sinto que é. Fico em silêncio, olhando ela e penso, essa criança vai nascer em breve. E quando nascer, o que vai acontecer? Para onde ela vai? Como vai criar esse bebê sozinha? Ana, começo, escolhendo as palavras com cuidado. Você já pensou no que vai fazer? Depois, ela continua olhando pela janela, mas vejo o corpo dela enrijecer. Penso o tempo todo, responde, mas não sei. Só sei que não posso voltar e não quero abrir mão dele. Não estou dizendo para você abrir mão, digo rápido. Só quero saber se você tem algum plano, algum lugar para ir. Ela balança a cabeça devagar. Não tenho nada. Ninguém. Só você. As palavras pesam, porque de repente eu não sou só um estranho que deu carona. Eu sou a única coisa que ela tem. A única certeza num mundo cheio de incertezas. E isso, ao mesmo tempo que me assusta, também me dá uma força que eu não sabia que tinha. Então a gente vai dar um jeito, digo, firme, juntos. Ela vira para mim, os olhos brilhando. Sério? Sério. E ali naquele quarto simples, com cheiro de mofo e uma janela empenada, nasce uma promessa. Não de amor romântico, não de família perfeita, mas de algo maior, humanidade. A promessa de que ninguém vai ficar sozinho. De que, por pior que seja o mundo, ainda existem pessoas dispostas a estender a mão. No terceiro dia, a gente volta para a estrada. Ana está bem, o bebê está bem e o caminhão, milagrosamente, também está. Ligo o motor e ele ronca firme. Olho para Ana. Ela sorri e eu sorrio também. A viagem agora é diferente. Não tem pressa, não tem meta. A gente só segue devagar, parando quando precisa, conversando mais. Ela me conta sobre a infância no interior, sobre a mãe que morreu cedo, sobre o pai que virou outro homem depois disso, sobre o namorado que prometeu ficar e sumiu quando soube da gravidez, sobre a vergonha, o medo, a solidão. E eu conto sobre mim. Sobre os anos na estrada, sobre os amores que não deram certo, sobre o vazio que eu carregava e fingia não sentir. Pela primeira vez em muito tempo, eu falo de verdade. E ela escuta de verdade. E isso, por si só, já é cura. Rodamos por dias. Atravessamos Minas, entramos em Goiás, descemos até Tocantins. Em cada cidade eu paro num posto de saúde só para ter certeza de que está tudo bem. E está. O bebê cresce forte. Ana ganha peso, o rosto dela fica mais cheio, mais vivo. E eu vejo, dia após dia, a transformação. Não só nela, em mim também. Uma manhã paramos numa cidade pequena chamada São João do Araguaia. O sol estava nascendo, tingindo o céu de laranja e dourado.
A gente encostou numa praça, sentou num banco velho e ficou ali, só olhando o mundo acordar. Crianças corriam, mulheres varriam a calçada, o cheiro de café vinha de algum lugar próximo. Eu gosto daqui, Ana diz de repente. Do quê? Desse lugar. É pequeno, mas, sei lá, parece seguro. Olho ao redor. Ela tem razão. É um lugar calmo, simples, longe do caos, longe do perigo. Um bom lugar para recomeçar. Você quer ficar? Pergunto. Ela me olha, surpresa. Posso? Claro que pode. A gente procura um lugar para você ficar, um trabalho, sei lá, eu ajudo. E você? Ela pergunta, a voz baixa. Vai embora? Fico em silêncio, pensando. Eu poderia. Poderia voltar para a estrada, retomar a vida de antes, fingir que nada disso aconteceu. Mas quando penso nisso, sinto um aperto no peito. Porque a verdade é que eu não quero mais viver assim. Não quero mais fugir. Não sei, respondo honesto. Mas não vou embora agora. Não até ter certeza de que você está bem. Ela sorri. E naquele sorriso vejo gratidão, vejo alívio, vejo esperança. Passamos a semana seguinte organizando as coisas. Encontro uma senhora que aluga um quartinho nos fundos da casa. É simples, mas limpo, seguro. Ana gosta. Converso com o dono de um mercadinho, explico a situação, sem entrar em detalhes demais. E ele concorda em dar um trabalho leve para ela depois que o bebê nascer. Nada pesado. Só o suficiente para ela se manter. Quando tudo está arrumado, eu sei que chegou a hora de partir. Mas não consigo. Fico mais um dia, depois mais um. Até que numa tarde Ana coloca a mão na minha e diz: Você pode ir, sabe? Eu vou ficar bem. Eu sei, respondo. Mas é difícil. Difícil para você ou para mim? Ela pergunta, sorrindo. Sorrio também. Para os dois. Ela aperta minha mão. Você me salvou, mas agora eu preciso aprender a me salvar sozinha. E você precisa voltar para sua estrada. Ela tem razão. Eu sei que tem. Mas mesmo assim, dói. No dia seguinte, de manhã cedo, eu arrumo as coisas. Verifico o caminhão, abasteço, confiro os pneus. Ana está na porta, segurando a barriga, me observando. Quando termino, caminho até ela. Qualquer coisa, você me liga. Digo, dando para ela um papel com meu número. Qualquer coisa, Ana, eu volto. Eu sei, ela diz, os olhos marejados. Obrigada. Por tudo. Ela me abraça. Um abraço apertado, longo, que diz tudo o que as palavras não conseguem. E quando nos soltamos, eu vejo que ela está chorando. Mas não é choro de tristeza, é choro de quem entendeu que, no final, não está sozinha. Que existe bondade no mundo, que existe gente disposta a ajudar sem pedir nada em troca. Subo no caminhão, ligo o motor e começo a me afastar. Olho pelo retrovisor. Ela está lá, parada, acenando. E eu aceno de volta, até ela sumir na curva. A estrada se abre à frente, como sempre. Mas agora, pela primeira vez, o silêncio não é vazio. É paz. É contentamento. É a certeza de que eu fiz a coisa certa. Ligo o rádio, uma música antiga toca, dessas que falam de vida, de recomeço. Deixo tocar. Abro a janela, sinto o vento quente da manhã entrando, o cheiro de terra e mato, e sorrio. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas verdadeiro, porque eu entendi, finalmente, a estrada não é só fuga. A estrada também leva de volta.
E cada gesto de bondade, por menor que seja, é um recomeço, uma chance de ser melhor, de ser humano. O caminhão segue em direção ao sol nascente. E eu sigo junto, não mais sozinho. Porque mesmo sem Ana ao meu lado, eu carrego ela comigo. Carrego a lembrança do que fizemos, do que construímos. E isso, descobri, é mais do que suficiente. A estrada é longa, mas pela primeira vez eu não tenho medo dela. Porque agora eu sei, não importa quão longe você vá, sempre existe um caminho de volta. Sempre existe uma chance de fazer diferente, de ser diferente. E essa talvez seja a maior liberdade de todas. Fim.